Olá pessoal, sou o sommelier Rodrigo Gibim, da Gustátio Vino. Hoje nós temos companhia aqui, ó. A Iris veio também fazer a avaliação comigo, não estava deixando eu fazer as filmagens, tem que botar no colo, senão ela não fica quietinha, né, Nini? Então vai ela ficar quietinha aqui, ok? Hoje o que nós temos aqui? É um espumante Mumm Cuvée Reserve Brut, né? O Mumm é bem famoso e vamos ver o que ele nos entrega, ok? Ele é produzido na região de Mendoza, lá na Argentina, né? E uma região, a região vitivinícola mais produtiva e mais famosa da Argentina. E aí atraiu esses investimentos estrangeiros, né? Já que a Mumm a origem dela é francesa, lá de Champagne, né? E lá em Mendoza, quais são as áreas de Mendoza? Ela tem em volta ali tem a parte norte e a parte este de Mendoza, parte leste, né? Que são vinhos de grande produção e tal. E as regiões mesmo de vinhos mais famosos, né? É Maipú, Luján de Cuyo, o Vale de Uco e San Rafael, né? E Luján de Cuyo e San Rafael são as duas únicas DOC da Argentina inteira, né? Eles têm um jeito diferente lá de pensar, e o restante são grandes regiões com indicação geográfica, né, dos vinhos. Mas isso é curiosidade. A região em si, o que ela nos apresenta, né? Eu falei, a maior produção da Argentina é lá, 70% da produção está na região de Mendoza. Em 1561 chegou a introdução as uvas foram introduzidas por padres jesuítas que vieram desde o Peru, descendo, catequizando os indígenas locais, né? E onde eles iam passando, eles iam plantando uvas, né? Por causa da missa, né? Precisava do vinho para fazer a missa, né? Em 1990 aí começou uma grande onda de investimentos estrangeiros, né, em vinhedos de altitudes mais elevadas, porque eles começaram a perceber ali é bem seco e com essa amplitude térmica, com a secura, os vinhos ficavam muito bons. O relevo, no modo geral, é um planalto desértico aos sopés dos Andes, então vai subindo de acordo com e a cordilheira bloqueia a umidade vinda do Pacífico, mas quando você vem mais para perto na direção de Mendoza, já diminui bastante a altitude, mas ainda é consideravelmente alta, e aí os solos ficam mais aluviais, né, que é o que está aqui, pedregosos e calcários, com boa drenagem. Mas no pé, nos sopés, nas encostas, é bem pedregoso mesmo. Altitude 500, já bem mais próxima de Mendoza, no meridiano, vamos dizer assim, de Mendoza, e até 1700, que aí ia lá em cima mesmo, e algumas regiões, tá, não são todas, que chegam a 1700 lá em Mendoza, né? Normalmente nessa altitude já vai estar ali de San Juan, Catamarca, lá mais para cima, e não em Mendoza em si. Mas ainda tem alguns vinhedos que chegam aí. Principalmente acho que o vinhedo Adriana é bem alto. Não sei se é 1700, deve estar beirando 1600 nessa altitude aí, né, da Zapata. O clima semiárido e continental, quente e seco, com grande radiação solar, com a cordilheira bloqueia a umidade, não passa nuvem, dos ventos úmidos do Pacífico, ou seja, fica grande radiação solar, poucas precipitações, solos diversos, e aí tem que utilizar a água do degelo dos Andes. E um dos crimes mais hediondos lá é você desviar o canal de água clandestinamente, o canal de degelo dos Andes. Grande amplitude térmica, né? Aí favorece uma maturação lenta, deixa os vinhos mais frescos e aromáticos. Tem o vento frio que desce dos Andes, que dá aquela refrescada de noite, mas tem o vento quente, o Zonda,
Viento Zonda, que ele é quente e seco e vem do Atlântico, lá do outro lado do país, né? E que chega até lá também. Menor intensidade, obviamente, mas chega. Pluviosidade deserto, 200 a 300 milímetros por ano. Aí tem as sub-regiões que eu comentei, né, as principais, que é Maipulo, do Randecuyo, Vale de Uco e São Rafael. As tintas, a Malbec é a grande estrela. Tem a Bonarda também, que é uma grande produção, que era o vinho comum, sim, né, de tomado no dia a dia, mas hoje em dia eles estão fazendo bonardas bem varietais, com vinhas velhas, e está ficando vinhos bem interessantes. Eu tenho um guardado aqui que eu estou para tomar, e assim que eu tomar eu faço a ficha dele e a gente avalia aqui junto. Ok? Cabernet Sauvignon, Syrah, Tempranillo e Cabernet Franc, que estão dando os vinhos muito bons de Cabernet Franc. Brancas, Pedro Ximénez, né? Chardonnay, Torrontés, não é o Torrontés lá de Salto, é um Torrontés já bem mais pesado, tal, não é tão refrescante. Sauvignon Blanc, Chenin Blanc e Semillon. Então esse espumante é um blend típico, né? Chardonnay Pinot Noir, 70-30. A Chardonnay, aromas primários aqui de maçã amarela, carambola, abacaxi. Dependendo da maturação vai ser o abacaxi mais fresco, mais maduro, né? Carambola já é uma fruta um pouco mais pesada, né? Baunilha e manteiga na malolática ou quando passa por madeira, né? Baunilha principalmente. E a manteiga quando passa pela malolática. Já de gustativo, né? É um vinho seco, né? Médio menos, de secura. É o corpo médio, né? Tanino baixo, acidez média, né? Que acho que seria o grande defeito da Chardonnay. Pegar um Chardonnay com acidez vibrante ali, boa, é muito difícil, porque é da uva mesmo. E teor alcoólico médio mais, 13,5 até 15. E a Pinot Noir, Pinot Nero na Itália, Spätburgunder na Alemanha, né? Aromas primários de cereja, framboesa, cogumelo, sempre tem esse terroso, né? E a cereja sempre é bem marcante, né? O Pinot Noir. Baunilha, né? E hibisco, tem um floralzinho ali. Secura, na boca, né? A secura é médio menos, né? Corpo médio. É médio, dependendo do vinho, vai ser médio menos, né? Vai ser bem levinho também. Tanino médio menos, né? Acidez médio mais e teor alcoólico médio. E o nosso espumante, o que ele apresentou, né? Então 12,1%, amadurecimento 45 dias sobre Elias. Então ele é um Charmat, ele não é método tradicional, e ele ficou no tanque pressurizado ali 45 dias, que vai dar talvez um amanteigado ali, uma panificação. Vamos ver aqui na avaliação dele o que ele mostra. Potencial de guarda de 2 a 3 anos. Não foi eu que comprei, eu tomei num curso e não falava qual que é a safra, né? Então supõe-se que é um vinho jovem ali, né? Não tinha sido fabricado há muito tempo. Aí a cor, um ouro cristalino esverdeado, né? O ouro que vem provavelmente ali do Chardonnay, né? Esverdeado indica que ele já estava ali mais novo, vamos dizer assim. Perlagem tamanho médio, mas abundante. Então a perlagem não era aquela perlagem delicada, fina ali. Então era uma borbulha ali, tamanho médio, né? Então não dava aquela finesse na boca. Era um pouco mais tosca ali, vamos dizer assim. Abacaxi maduro, melão, então pêssego, frutas que dão mais peso. Aí maçã, um cítrico ali, né? Floral branco, pode ser o hibisco, né? Como eu não conheço hibisco, pode ser que seja esse floral branco aí.
Acidez média, correspondendo com a uva Chardonnay, mas a Pinot Noir seria média alta. Corpo leve e médio, né? Leve a médio. Eu esperava mais, vamos dizer assim, mas na boca ele ficou bem levinho assim na boca, né? E um final médio também, não é aquele final persistente. Preço médio aqui que encontrei R$70 na internet. E a avaliação foi um vinho assim, muito bom, na média, muito bom médio, né? Não foi uma maravilha, mas dá para tomar tranquilamente. E com esse preço, sinceramente, vale muito a pena. Eu compraria essa garrafa aí por esse preço e pelo que entregou. Ok? É a garrafa vazia, né? E aí, já tomou o Moon? O que você achou? Faça uma comparação aí da sua avaliação com a minha para a gente trocar uma ideia, né? Dê seu like, siga o canal, compartilhe, deixe sugestões de conteúdos, né? Esse vídeo aqui está no YouTube, mas os slides, a imagem dos slides vão estar no canal Sátio Vinho do Instagram, né? Pode seguir a gente lá no Instagram também, que todos os vinhos que eu coloco aqui o vídeo, eu coloco os slides lá. E faça sua contribuição para a manutenção do canal, né? A gente tem os custos aqui de produção, de estudo, de energia, de tempo, né? Na chave Pix, gustatiovino@gmail.com. Qualquer contribuição será muito bem-vinda e eu agradeço por demais, né? Grande abraço a todos, saúde, a gente se vê na próxima avaliação ou no próxima aula temática aqui no nosso canal.